Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. A gente vai resolver uma série de exercícios aqui da Escola Naval. Todos os exercícios de física que já caíram nessa prova, para que você se situe e comece a compreender o tipo de questão que a Escola Naval cobra de você. Então vamos lá para a nossa questão, beleza? Hoje a gente vai resolver uma questão aqui que vamos falar sobre mecânica, movimento. Diz o seguinte: analisa a figura abaixo. Conforme indica a figura acima, no instante t igual a zero, uma partícula é lançada no ar e sua posição em função do tempo é descrita pela equação r de t igual a 6t mais 2,5 i mais 5t quadrado mais 2t mais 8,4 j, com r em metros e t em segundos. Após 1 segundo, as medidas de sua altura do solo em metros e do módulo de sua velocidade em metros por segundo é quanto? Pessoal, esse movimento aqui, ele está descrito a partir de dois elementos, I e J. O I é o movimento que a partícula tem em relação à horizontal. E o J é o movimento que a partícula tem em relação à vertical. Como que eu vou saber isso, professor? Verifique nesse tipo de exercício o seguinte: na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. E quando eu olho aqui nas equações que ele me deu, isso aqui é uma equação de movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais V vezes T. Certo? Tanto que eu tiro que na horizontal, vou colocar em I aqui, ó. Eu tiro de informação que na horizontal, a velocidade da partícula, que é o Vx, é 6 metros por segundo. A posição horizontal inicial da partícula, por exemplo, é igual a 2,5 metros. Beleza? E ele quer saber qual que é a posição da partícula 1 segundo depois, em relação à horizontal. Vamos dar uma olhada então. Na horizontal a gente vai ter 6 vezes 1 mais 2,5. Ou seja, a posição da partícula vai ser 6 vezes 1 é 6, continha difícil da gente fazer, mais 2,5 vai dar mais 2,5 vai dar 8,5 metros. Beleza? Esse é o deslocamento que a gente vai ter na horizontal. Certo? Beleza. Depois ele pergunta pra gente, na vertical, a altura em relação ao solo. Qual que é a altura dessa partícula em relação ao solo? Na vertical, a gente tem a equação que é menos 5t ao quadrado mais 2t mais 8,4. Então, um segundo depois, a gente vai ter menos 5 mais 2 mais 8,4, certo? Isso vai dar 10,4 menos 5, que vai dar 5,4, ok? Bom, então a gente achou aqui, por exemplo, o deslocamento horizontal e a altura. Então, estou mostrando para vocês que dá para a gente analisar esses dois movimentos separadamente, tá? Agora vamos verificar o que ele pediu aqui para a gente. Ele pediu a altura em relação ao solo. A altura em relação ao solo está aqui, ó, 5,4 metros. Então, a gente tem como alternativa correta ou a letra D ou a letra E. A gente só precisa descobrir qual é o módulo da velocidade em metros por segundo. Certo? Como que a gente vai descobrir o módulo da velocidade? O Vx não muda. O Vx continuará sendo sempre 6 metros por segundo. Agora a gente tem que descobrir qual que é a velocidade dessa partícula na vertical. Para descobrir a velocidade final dela na vertical, a gente vai ter que V0 mais A vezes T. Então a gente vai ter que tirar daquela equação qual que é a velocidade dessa partícula final na vertical. Nessa equação a gente tem que esse elemento aqui, ó, ele vem do quê? A gente sabe que a equação do movimento é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, certo? Então, a primeira coisa que eu descubro é que esse 5 aqui é a aceleração dividida por 2. Ou seja, a aceleração é menos 10 vezes t. E a velocidade inicial está aqui, junto com o produto de t, que é 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Aí eu vou tirar a velocidade final desse corpo, certo?
A velocidade final desse corpo vai ser 2 menos 10 vezes 1. A velocidade final desse corpo vai ser menos 8 metros por segundo. Certo? Então essa é a velocidade final y. Ele está perguntando para a gente o módulo da velocidade. A velocidade é um vetor de 6 e um vetor de 8. O vetor de 6 na horizontal, o vetor de 8 na vertical. E aí a gente tem que descobrir a resultante desse sistema. E a resultante desse sistema, a gente consegue determinar ela a partir do quê? Fazendo Pitágoras. Então a velocidade final ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Mas você percebeu, a gente, que é um triângulo pitagórico, né? Então essa velocidade final ao quadrado é 36 mais 64, que dá uma velocidade final de 100, que vai dar uma velocidade de 10 metros por segundo, que vai dar pra gente a alternativa E, 5,4 e 10 metros por segundo, ok? Então é isso, gente. É dessa forma que a gente resolve esse exercício, beleza? Descrevendo o movimento, mostrando que o I e o J representam vetores no plano cartesiano, respectivamente, em relação ao eixo X e ao eixo Y. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse exercício. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e vem com a gente para as próximas aulas. Vencer sucesso. Um abraço e até.